Vamos lá, meus irmãos. Quarta regra de interpretação, ela diz o seguinte: sempre se deve interpretar as palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que se encontra em Atos capítulo 7, versículo de número 25, que nos diz assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Né? E aí, se eu pegar esse texto e lê-lo isoladamente, né, eu não vou saber de que salvação se trata aqui. Porque na Bíblia a palavra salvação, ela se aplica, ela significa um livramento de morte, por exemplo, o caso do carcereiro, né, o que farei para ser salvo? Ali o livramento de morte, libertação do cativeiro da Babilônia, libertação de uma prisão, ou a salvação espiritual eterna, né? Quando a Bíblia diz que Jesus nos salvou, ali é salvação espiritual, né? A salvação eterna, é o restabelecimento da comunhão entre os crentes em Jesus e Deus. Então, quando a gente lê o contexto de Atos 7, 25, nós vamos perceber que Estevão estava ali pregando para os judeus e ele cita Moisés, que Moisés ali ele tinha a intenção, ele acreditava que Deus chamou ele para salvar, para ele, o próprio Moisés, salvar o seu povo. Então a palavra salvar aqui significa libertar do cativeiro. Ok? É importante ter essa percepção. E já logo adiantando, vamos para a sexta regra de interpretação, que aqui essa regra ela nos diz o seguinte: no caso de livros inteiros, deve-se buscar o tema central de cada livro bíblico. Então, quando nós buscamos o tema central do livro bíblico, nós temos mais facilidade de interpretar aquele livro. Por exemplo, se eu pego Gênesis, e muitas das vezes esse sentido, esse tema, se encontra até no próprio título. A nossa Bíblia, Gênesis, né? A palavra grega, a palavra que vem do grego, no hebraico é Reshit, que significa princípio. Então o livro de Gênesis trata do princípio, né? Da criação, o princípio do homem, o princípio da civilização humana, perdão, o princípio da família, o princípio das línguas, como houve aí a confusão das línguas, o princípio do plano de Deus em escolher Abraão, para de Abraão ele formar, o Eterno formar um povo próprio para si, e a promessa messiânica também, né? Que está lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó, abençoando seu filho Judá, ele diz: olha, o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. A palavra Siló ali significa um enviado, é uma profecia para o Messias, Yeshua, né? É o nome hebraico, Jesus é o nome aportuguesado, né? Então, nesse caso, o Jacó está profetizando da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, o Eclesiastes, o tema central de Eclesiastes é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nesse sentido, como a gente consegue identificar o tema do livro? Quando determinada palavra
ela aparece várias vezes em um livro, isso significa que aquela palavra, né, é o tema central do livro. Então, por exemplo, o tema central de Filipenses é alegria, porque o apóstolo Paulo escreve várias vezes: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E olha que Paulo estava preso, né? Ele tinha soldados vigiando, né? A sétima regra de interpretação também, já adiantando, ela nos diz o seguinte: deve-se buscar o assunto principal de cada livro. Nesse sentido, né, corremos o risco de confundirmos tema com assunto, né? Qual é a diferença de um para o outro? O tema é a mensagem central do livro. E o assunto é a aplicação desse tema. Entendeu? Então, o tema é a mensagem central do livro. E o assunto é a aplicação dessa mensagem central. Então, por exemplo, em Eclesiastes, o assunto principal é as coisas que se vê e que se entende debaixo do sol. Nesse sentido, o livro de Eclesiastes ele não fala de coisas espirituais, ele fala de coisas terrenas. Daí o motivo pelo qual esse livro ser considerado num sentido tão pessimista, né? Que ele diz ali: todas as coisas sucedem igualmente ao bom e ao mal, ao justo e ao injusto, ao ímpio e ao crente, né? Porque ele fala aí nesse sentido da morte, se não me falha a memória, está em Eclesiastes capítulo 9, né? Ele fala da morte, porque ele não fala de coisas espirituais, né? Então, nesse caso, o assunto principal do livro, ele pode ser uma frase, né? Ou até mesmo uma palavra, uma expressão. No caso de Eclesiastes, é uma frase, né? As coisas que se vê, que se entende debaixo do sol, é o assunto e a aplicação principal do livro de Eclesiastes. É um exemplo que a gente dá. E já adiantando mais uma vez, ou novamente, né, a oitava regra de interpretação diz: interpreta-se o texto figuradamente. Ou seja, quando assim o autor ou o texto indica tal sentido. Então, tal texto, se ele tem o sentido figurado, ele deve se interpretar o texto de forma figurada. Essa regra pode parecer repetitiva, mas eu coloquei ela aqui por quê? Porque uma das formas de interpretação, uma das formas de muitos irmãos interpretarem a Bíblia no passado, né, especialmente a escola de Alexandria, era no sentido alegórico. Então dava-se vários sentidos à Bíblia. E hoje em dia muitos irmãos, né, muitas das vezes que não têm acesso ao estudo ou aos estudos teológicos, eles têm essa propensão a darem sentidos alegóricos a determinada palavra, né? Então, nesse sentido, o sentido alegórico está mais relacionado a objetos inanimados, né? No sentido da oliveira falar o espinheiro, né? Simbólico já tem mais coisas envolvidas, figuras de animais, né? Figurado, muitas das vezes já é um sentido inteiro, já é uma passagem inteira. Então vou deixar aqui para vocês um exemplo de uma passagem que tem o sentido figurado, né? Por exemplo, a passagem lá da Santa Ceia, Jesus diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Ele fala do pão, né? Depois de partir o pão. Depois ele fala do suco de uva, né? do vinho. Este é o cálice na nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim.
né, ele está falando ali em sentido figurado. Então algumas pessoas falam que não, aquilo ali significa que no momento da ceia o pão se transforma no corpo de Cristo e o suco de uva ou o vinho se transforma no sangue de Cristo. Não, isso é uma passagem simbólica. O mesmo sentido se aplica a João capítulo 10, versículo 9, onde Jesus diz: eu sou a porta. Ora, a porta ela precisa, para ser porta, de quê? De uma maçaneta, de uma fechadura, né? De um trinco, ela tem que ser quadrada, ela tem que se encaixar na parede para ser porta. Então é lógico que Jesus estava falando em sentido figurado. Quando ele diz eu sou a videira verdadeira, da mesma forma, né? Quando ele diz eu sou o bom pastor, é uma figura de linguagem, né? Onde ele compara o seu ministério ao serviço, ao trabalho de pastores que cuidam do seu rebanho, né? Então, nesse caso, se a passagem tem o sentido figurado, se o autor assim indica que tem o sentido figurado, deve se interpretar de forma figurada, né? Nona regra de interpretação, ela diz o seguinte. Só um minuto e já volto.